Bem-vindos a esta nossa nova análise. É impossível esquecer aquela imagem clássica de 1981 do filme do Spielberg, com aquele cofre dourado derretendo rostos no meio do deserto. A Arca da Aliança acabou ficando presa a essa ideia de ficção e aventura cinematográfica. Mas a realidade histórica por trás disso, o mistério que já dura mais de 2.600 anos, é muito, mas muito mais fascinante do que qualquer roteiro de Hollywood. Vamos logo tirar esse mito do cinema do caminho. O que temos em mãos aqui não é magia. É literalmente um caso histórico aberto. O nosso foco hoje é investigar o sumiço de um objeto que foi documentado com uma precisão absurda nos textos antigos e que, de repente, desapareceu sem deixar rastro. É, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças não resolvidos da nossa história. A nossa jornada de hoje passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, vamos além de Hollywood. Depois, o grande mistério histórico. Em seguida, o que a arqueologia nos diz. As 3 teorias do paradeiro e, por fim, o verdadeiro significado da arca. Parte 1. Mais além de Hollywood. A precisão técnica das descrições originais é de cair o queixo. O capítulo 25 do livro de Êxodo é praticamente um manual de construção super detalhado. Ele fala de um cofre feito de madeira de acácia, feito para ser muito móvel, medindo 2,5 côvados de comprimento por 1,5 de largura e altura. Era tudo revestido de ouro puro, por dentro e por fora, com anéis e varas de transporte. Lá dentro ficavam as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote com maná. Era uma peça de artesanato brilhante, feita para estar sempre em movimento. Mas a caixa em si era só a base. O grande destaque mesmo era o propiciatório. Essa era a tampa toda de ouro maciço, adornada com a figura de 2 querubins. Segundo os textos antigos, como Êxodo 25:22, aquilo não era só decoração não. Era exatamente ali a verdadeira função da arca, o ponto de contato entre o céu e a terra. Era o lugar onde a presença divina habitava de forma tangível no meio do povo. Dá para ter uma ideia de que o sumiço disso representa um impacto teológico gigantesco, né? Parte 2. O grande mistério histórico. E a trajetória dessa arca foi puro caos. Ela nunca foi um objeto passivo de museu. Ela conteve as águas do Rio Jordão, esteve na queda de Jericó e até chegou a ser capturada pelos filisteus. E olha que detalhe surreal. Depois de causar pragas por 7 meses nos inimigos, o texto conta que vacas, sem ninguém guiando, levaram a arca de volta. Bizarro. Mais tarde, o rei Davi ficou tão apavorado, quando um homem chamado Uza morreu de forma repentina só de tocar nela para não cair, que parou o transporte por 3 meses inteiros. Mas a pista documental esfria de vez no século 7 antes da nossa era. O rei Josias ordena que a arca seja colocada dentro do templo. Peraí, se ele mandou colocá-la dentro, a lógica diz que ela estava fora. E por que ela estaria fora? Aí chegamos ao momento-chave desse mistério. O ano 586 antes da nossa era. As tropas de Nabucodonosor invadem Jerusalém e destroem tudo. E os registros babilônicos eram super organizados. Eles listaram detalhadamente o que saquearam. Coisas de bronze, colunas gigantes, mesas, candelabros, tudo anotado. Só que tem uma ausência simplesmente gritante nessa lista. A Arca da Aliança não está lá. Nenhuma menção dela sendo roubada, nenhuma menção dela sendo destruída, sumiu dos registros. Parte 3. O que diz a arqueologia? Temos um número impressionante que pode redefinir essa história: 100.000. Em agosto de 2025, o Dr. Scott Stripling fez um anúncio incrível sobre as escavações em Tel Shiloh, o lugar onde a arca teria ficado na época dos juízes. Foram encontrados 100.000 ossos de animais, e o mais chocante é que os cortes nesses ossos batem milimetricamente com as regras de sacrifício descritas na Bíblia. Isso além de encontrarem fundações com dimensões que batem perfeitamente com o antigo tabernáculo. Ou seja, a arqueologia confirma solidamente o contexto da época. Aquele mundo descrito ao redor da arca de fato existiu. Mas o rigor acadêmico nos obriga a ser cautelosos. O respeitado Dr. Gabriel Barkey levanta um ponto quase impossível de resolver, o chamado problema epistemológico. Sendo práticos, madeira de acácia enterrada na umidade por mais de 2.600 anos já teria desintegrado faz tempo. O que sobraria seriam os metais e as pedras. E aí entra o maior problema. Como provar de forma conclusiva que um pedaço de ouro antigo era realmente o revestimento da arca original e não só uma réplica cerimonial, sem ter um registro de quem guardou isso século após século? Do ponto de vista científico, a autenticação atual é um desafio formidável.
E onde a arqueologia tradicional esbarra em limites, outras frentes de investigação aparecem, e algumas parecem saídas de um filme de espionagem. Temos as pistas periféricas. O famoso rolo de cobra de Qumran, descoberto em 1952, usa uma linguagem cifrada misturando hebraico e aramaico para apontar 64 tesouros escondidos. Muita gente teoriza que a arca seria um deles. A obsessão pelo sumiço é tão grande que foi parar até na inteligência moderna. Documentos do projeto Stargate revelam que, nos anos 80, a CIA tentou usar agentes com visão remota para tentar achar a arca. Loucura pura, mostrando como esse mistério transcende qualquer fronteira. Parte 4. 3 teorias do paradeiro. Se formos analisar imparcialmente, existem 3 grandes teorias no debate. A primeira aponta para a Etiópia. Textos antigos, como o Quebra-Nagast, dizem que a arca foi levada para Axum. O investigador Graham Hancock avaliou isso super a sério, mas a falta de acesso independente trava tudo. Ninguém de fora pode verificar. A segunda teoria diz que ela está em túneis subterrâneos embaixo do Monte do Templo, em Jerusalém. Essa baseia-se nas afirmações do rabino Yehuda Getz, feitas em 1995. O contraponto, a tensão geopolítica torna qualquer escavação ali impossível. E a terceira, a visão mais acadêmica, propõe que ela foi simplesmente destruída pelos babilônicos. Mas o grande problema dessa lógica é justamente a ausência total no inventário meticuloso do saque que vimos antes. Cada ideia tem a sua lógica, mas esbarra num muro de falhas. Por fim, parte 5. O significado da arca. Para entender a essência desse mistério, precisamos olhar para essa citação impressionante de Jeremias 3,16. O profeta Jeremias estava vivendo exatamente o caos da destruição do templo. E, em vez de planejar um resgate heroico, ele escreve que não se dirá mais Arca do Pacto, nem virá ao pensamento, nem se lembrarão dela. É uma declaração pública e super chocante de obsolescência. No meio do próprio colapso que fez o objeto desaparecer, o profeta está anunciando que o item mais sagrado de todos não seria mais necessário. Apesar dessa declaração, a recusa emocional em aceitar a perda persistiu. O segundo livro dos Macabeus registra uma antiga tradição dizendo que esse mesmo Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, até que o povo voltasse a se reunir. Pode até ser algo sem verificação arqueológica, mas como narrativa é fascinante. Demonstra a necessidade profunda de preservar a herança, recusando um fim puramente trágico para um objeto tão fundamental. Para amarrar tudo isso, o teólogo Walter Brueggemann traz uma sacada brilhante. Lembra daquelas varas de transporte? O detalhe é que mesmo quando a arca estava super protegida dentro do templo opulento construído pelo rei Salomão, as varas nunca foram tiradas dos anéis. A arca foi desenhada para se locomover. Ela não deveria ficar confinada a uma estrutura de pedra porque representava a presença de um Deus em movimento contínuo. Ela pertencia essencialmente ao caminho e não a um destino final estático. E assim chegamos ao coração da nossa análise de hoje. Esse sumiço gigantesco traz em si uma tensão incrível entre o material e o transcendente. Podemos pensar no seguinte: uma caixa física de ouro e madeira, de certa forma, precisou deixar de existir para que o conceito que ela carregava pudesse crescer além de fronteiras e templos fixos. O maior mistério talvez não seja uma falha da história ou da ciência, e se a verdadeira mensagem for justamente a ausência, a centelha que forçou a evolução de uma ideia que acabou transformando a trajetória do mundo. Fica aí esse convite gigantesco para continuarmos aprendendo.